As muitas conquistas partilhadas entre os fisioterapeutas neste cinquentenário constatam o quanto a fisioterapia avançou em um curto espaço de tempo. No último episódio da websérie Memória Viva, nossos convidados relembram alguns desses importantes feitos para a profissão, como a implementação da classificação internacional de funcionalidade para o fisioterapeuta, a atualização da terminologia dos procedimentos fisioterapêuticos em um referencial nacional e a inclusão desses procedimentos na terminologia unificada de saúde suplementar. Não podemos nos esquecer de uma das nossas principais conquistas, que veio por meio da Lei 8.856, na qual assegura aos fisioterapeutas uma jornada máxima de 30 horas semanais. A valorização da especialidade profissional também faz parte da nossa história. O marco se deu em 2010, ano em que o COFITO passou a exigir prova de concessão de título de especialista profissional, passo importante para o surgimento de políticas públicas preconizando as nossas especialidades. Ainda neste episódio, conheça o protagonismo do sistema COFITO-CREFITOS na luta contra o projeto de lei do ato médico. Você sabia que a redação das razões que motivaram os vetos presidenciais do projeto de lei saiu de um ofício elaborado pelo CREFITO 4? O ex-deputado Roberto Vieira de Carvalho conta em primeira mão os bastidores políticos que garantiu a autonomia da fisioterapia. Em nome do CREFITO 4, agradeço a você que acompanhou até aqui o documentário que resgata a história da nossa profissão. Não assistiu aos episódios anteriores ou deseja rever o documentário? Clique no link da descrição do vídeo e tenha acesso a todos os episódios na íntegra. Durante esses 50 anos, um fato foi extremamente importante também para todos nós fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, e a saúde pública como um todo, foi as nossas conquistas ao ato médico, né? Quando da tramitação do PL 025 de 2002, que pretendia transformar uma resolução do Conselho Federal de Medicina em uma lei federal com abrangência nacional, repercussão ampla, tutelaria todas as demais profissões de saúde aos comandos da medicina. E a gente presenciou, né, doutor Ricardo, um envolvimento muito grande do sistema, uma articulação e principalmente um protagonismo, né, da fisioterapia através do sistema COFITO-CREFITOS nessa defesa. Gostaria que você contasse um pouco mais sobre isso. Bom, o momento foi triste, era uma resolução realmente do Conselho do Rio de Janeiro, falava quase exatamente o projeto de lei inteira que resolveu ser abarcada por um Conselho Federal, que daí virou projeto de lei. E a gente, como profissional na época, não estava no sistema ainda, e já se mobilizava, ficou muito difícil. O nosso colega da ponta, médico, junto com a fisioterapia, terapia ocupacional, não sentiam esse clima, mas a gente se sentia ameaçado e começou a pedir explicação. O que está acontecendo? Se vai tutelar, se não. E aí houve mobilizações no Brasil inteiro, e a gente ficou muito unido por conta disso e durante muito tempo o COFITO assumiu o papel de liderança na coordenação desse movimento contra o ato médico. A gente foi assim, para a gente um marco decisivo que tinha que conquistar. Para você ver o cálculo, teria que ter 32 anos de formação médico para poder conseguir entender das profissões todas para fazer uma prescrição de uma coisa que ele não sabia. Basicamente, para quem não viveu aquele momento e já encontrou a situação como está posta, o diagnóstico, o controle de exames, solicitação de exames, interpretação de exames, laudo, perícia, seria tudo realmente ato privativo da medicina, coordenação de custos de serviços de saúde, direção de hospitais. A gente viveria realmente um estrangulamento das demais profissões, né, praticamente nos ataria. E apesar de todo o envolvimento, o COFITO instituiu uma comissão de assuntos parlamentares, que aí começou a fazer plantões semanais no Congresso Nacional, somou aos outros conselhos, né? Apesar de ter feito frente nisso, os outros conselhos se somaram. Eu acho que foi até daí que se fortaleceu e se implementou o FECFAS, né?
à frente dos conselhos federais das profissões de saúde, e isso começou a procurar os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, todo mundo procurando os contatos, mas mesmo assim, durante essa tramitação, nas casas legislativas, Câmara e Senado, a gente não foi muito bem sucedido. Nós conseguimos protelar muito tempo, foi uma tramitação de 10 anos, né, Ricardo? E no final das contas ele ainda é aprovado, tanto na Câmara como no Senado, de uma forma que ainda nos prejudicaria, né? Na época tinha uma bancada de senadores, era em torno de 23 senadores e de 90 deputados federais médicos. Então tinha uma fortaleza muito grande. Então se tinha audiência pública, mas não se discutia nada. Saía sempre na mesma coisa. Falava, não mudava uma vírgula. A gente propunha um texto, fazia um trabalho inteiro e não conseguia mudar uma linha. Então não havia diálogo, não havia nenhum tipo de troca de ideias, só havia imposição da legislação que eles queriam fazer, mas em cima de um corpo de políticos muito fortes. A gente teve todas as manifestações em cada um dos estados, se mobilizaram, fomos a Brasília várias vezes. Depois, quando engajado no COFITO, daí ficou realmente um movimento muito mais forte. E a questão da adesão ao movimento foi total dos profissionais de saúde. E daí a gente começou a multiplicar isso na população. Esse sentimento foi crescendo e culminou com as manifestações mais diversas possíveis, a população de estudantes entendendo, a população de forma geral entendendo também, junto com as profissões de saúde. Aqui em Minas a gente fundou à época a Frente Mineira de Defesa da Saúde. E foi assim, importantíssimo aquele momento para a união das entidades, né, todas das profissões, sejam conselhos de fiscalização profissional, sindicatos, associações, e nós fizemos várias reuniões, inclusive naquele final, quando já tinha aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e já ia para a sanção presidencial, onde então entendemos que era então para buscar vetos presidenciais, e era a única saída, e mesmo assim depois tinha que trabalhar a manutenção dos vetos no Senado, né, no Congresso como um todo. A gente, inclusive, chegou a reunir aqui, ouvir os profissionais, as entidades, para ver realmente quais pontos, porque eu lembro até que a gente já estava desistindo de tudo o que a gente queria vetar e reduzindo, né? Inclusive, o FECFAS já estava muito confortável de que ia vetar 2, 3 artigos ali, os mais prejudiciais, e abandonando aquele tudo. A gente até chegou a procurar parlamentares e lideranças aqui em Minas para pedir apoio, inclusive nos vetos, né? Fomos atrás até do deputado da época, Roberto Carvalho, né? do PT. Quando a discussão do ato médico, inclusive depois da aprovação na Câmara e no Senado, o Anderson me procurou, né, para mostrar as razões de que vários artigos deveriam ser vetados. E eu solicitei que ele fizesse as justificativas para que eu pudesse levá-las à presidenta Dilma através do chefe do gabinete, Dr. Gilles Azevedo. No momento em que o Anderson me procurou, a causa estava praticamente perdida. De 10 artigos que as entidades achavam que deveriam ser vetados, tinha um acordo tácito que iriam se vetar apenas 3. E o Anderson, com a sua persistência, defendeu, né, os 10 artigos que deveriam ser vetados em defesa da saúde pública no Brasil. E ele fez as justificativas, eu procurei Dr. Gilles Azevedo, a própria presidenta Dilma, ela leu pessoalmente todas as justificativas e acatou os 10 artigos. E quando foi publicado no Diário Oficial da União, as mesmas palavras usadas pelo CREFITO foram aquelas que a Presidência da República utilizou para vetar os 10 artigos. Foi realmente uma grande vitória, inesquecível, né? Uma vitória do Brasil, da saúde pública e do bem comum. A gente fez uma campanha muito grande, quando foi vetado, nos deu um alívio muito grande, e ao mesmo tempo, logo em seguida, foi posto outro projeto e a gente, no final das contas, vai ficar o tempo inteiro vigilante. As lutas de classe vão acontecer, a gente tem que pensar na população brasileira, no atendimento da melhor forma possível e que a gente está o tempo inteiro cuidando para que a gente consiga dar acesso à população do que há de melhor na saúde no Brasil e no mundo. E que isso sirva de exemplo, que nunca mais aconteça, mas a gente está o tempo inteiro lutando contra. Bom, o Dr. Ricardo Lotif comentou, né, na época do ato médico, que ele traria um prejuízo muito grande para nós, que era
cercear os avanços que o currículo, a formação, né, dos fisioterapeutas, dos profissionais de saúde como um todo estavam tendo para o modelo de abordagem biopsicossocial baseado na funcionalidade, se ele fosse aprovado daquela forma, né? E à época, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional tinha instituído um grupo de trabalho, né? Dentre eles, né, dos fisioterapeutas estavam o próprio Dr. Ricardo Lotif, Dr. Mauro Félix, Dr. Ana Cristina Brasil, Dr. Eduardo Santana Araújo, né? Que estavam trabalhando para implementar políticas e trazer isso para dentro do nosso meio. Você pode contar um pouco daquela época, a intenção, de onde surge a CIF, como que ela chega no Brasil, o que ela interfere em política e como que a gente insere nisso? Sim, nessa época a gente discutia muito que modelo que linguagem se usa, porque existe uma variação muito grande de linguagens que não necessariamente se comunicam entre si, conversam e dialogam entre as profissões. Esse é um problema muito grande que a gente tem no campo da saúde. E com a CIF, a gente consegue ter uma uniformidade de linguagem, em primeiro lugar. A gente consegue ter uma uniformidade de propostas de avaliações, como, por exemplo, hoje no Brasil, um dos nossos problemas ainda é os dados que nós temos em termos de saúde. Porque os dados, eles são basicamente em cima de doença e não em cima de outras coisas, como, por exemplo, a funcionalidade. O que torna profissões como a fisioterapia invisíveis às políticas públicas. Isso é um grande problema porque isso nega acesso à população ao fazer do fisioterapeuta que pode melhorar a sua condição de saúde. Visto que CIF, ou seja, funcionalidade numa perspectiva da classificação, ela vai trabalhar sempre com o sujeito, com o ser humano, dentro do seu contexto. Como é que ele usa seu corpo no dia a dia para desenvolver suas atividades no seu dia a dia, sejam elas recreativas, sejam elas laborais, qualquer outra atividade que ele faz. Ele considera principalmente o ambiente, que é um elemento importante que a CIF introduz em relação a outras classificações, né? Em relação a outros modelos de saúde. Não, perfeito. Inclusive, doutor Ricardo, você acha que esta implementação da CIF favorece que, né, a gente sensibilizar os gestores, o poder público da nossa eficiência? O próprio Ministério da Saúde ficou muito interessado quando a gente começou a falar sobre isso, a Previdência também, e o que esse modelo vai mostrar para a gente, e aí tirar a nossa invisibilidade em só contar atendimentos e não contar eficiência, o resultado em si. Tá? Então, assim, quando você conta atendimentos, gera um custo. Parece que físio, fono, é um custo. Quando você conta resultado com a CIF, que serve para todos, assim como o ato médico, todo mundo se uniu em torno da CIF. Por quê? Porque mostrava como ele entrou, se for na consulta e como ele saiu. Mesmo que ele não tenha cura, a gente não consegue 100% dos nossos pacientes levá-lo à cura, alta por cura. Mas se ele teve alta e se for lá na entrada, na consulta e na última atendimento, você mostrou o benefício funcional dele. Porque doença a gente já mede, só não medir a funcionalidade. A CIF vem para libertar a gente do modelo de que você está fazendo é um custo com a saúde e não um investimento. Inclusive na educação também, né? Se a gente pensar a partir da Benfísio, que discute, ou melhor dizendo, que se rediscute as nossas diretrizes nacionais curriculares e propõe novas diretrizes que neste momento estão junto ao Ministério da Educação para serem estudadas e aprovadas, ela traz todo esse olhar da funcionalidade nos seus capítulos. Ele evolui muito, porque ele vai pensar a funcionalidade não só como tradicionalmente a fisioterapia pensa, lá no hospital e na clínica, mas pensa também na atenção primária, que é um ponto importante que nós temos que discutir o fazer do fisioterapeuta nesse campo. As diretrizes curriculares, elas precisam realmente serem atualizadas, né? Nós já temos isso, até para que todas as escolas implementem de uma vez por todas, as instituições de ensino superior, esse ensino, né, da CIF de forma transversal nos componentes curriculares, para que a gente realmente possa ter a massa, né, todos os profissionais fazendo isso. Aqui em Minas, né, o CREFIT 4 inclusive fez tradução da CIF, de Corsets, Guidelines e colocou no aplicativo do CREFIT, né? Nós temos como categorizar pelo aplicativo para ver se os profissionais começam a utilizar isso na sua prática assistencial. A gente roda o estado inteiro com esses cursos para que isso torne mais próximo da prática. A gente vê que ainda não é. Agora, também você citou, né, desse subsídio para a atualização do referencial nacional de honorários fisioterapêuticos, que aí
Quando ele é atualizado a terminologia, ele já passa a se chamar de Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Isso depois vem também para inclusão dele na terminologia unificada de saúde suplementar. Primeiro, acho que muito antes disso, vem a ANS com um discurso do então presidente da República à época, né, Fernando Henrique Cardoso, dizendo que era para moralizar a saúde suplementar no país, para evitar que se tivesse aquelas limitações que se tinham. E aí, em dezembro de 98 vem essa lei, em 99 fica obscuro. Em 2000 começa a ANS a editar as primeiras resoluções normativas e estabelecer um padrão de troca de informações na saúde suplementar, que era essa terminologia unificada de saúde suplementar. E nós não estávamos lá. A gente contratualizava e fazia tudo com procedimentos da fisiatria. Apesar do rol de procedimentos e eventos, né, em saúde da ANS ser de todas as profissões, os procedimentos tinham nomenclatura. Então, a entrada dos procedimentos, como está no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, NATUS, foi muito importante, eu acho que principalmente, né, para a fisioterapia, terapia ocupacional, quando a gente entra lá, porque a gente abandona, concorda? Concordo. Eu acho que é um reconhecimento muito grande, muito importante para a fisioterapia, que com a chegada da ANS, ela exige que para que a saúde suplementar funcione, ela exige que é obrigatório o paciente ter acesso à fisioterapia e que seja ilimitado. Eu acho que ela entende que a gente não faz a mesma coisa que o médico e que a gente é imprescindível na saúde suplementar. Linkado a isso, dentro da ANS existem grupos, câmaras técnicas, onde os conselhos federais de saúde, de profissão de saúde regulamentada, fazem parte da construção desse rol e dessa TUS. Né? Então, o trabalho que essa comissão faz dentro do COFITO, o COFITO tem uma cadeira dentro da ANS, e o trabalho que é feito lá é levado para a ANS. Então, a gente conseguiu fazer com que eles enxergassem, e um ganho gigantesco foi a consulta fisioterapêutica. Sem dúvida. A consulta, eu acho que muito mais do que precificar a consulta e ter a possibilidade, né, de ter um código específico para a consulta, apesar dela vir com uma DUT, né, uma diretriz de utilização, ela reforça de uma vez por todas a autonomia do profissional. Eu acho que assim, a terminologia entrar na TUS traz a identidade profissional e a consulta a autonomia para o diagnóstico fisioterapêutico, prescrição, alta. Né? Então, eu acho que a gente sacramenta de uma vez por todas que nós somos imprescindíveis. Como depois, quando nós nos tornamos restituíveis no imposto de renda, né, os gastos nós somos tão dever do Estado, um direito de todos, né, como prevê a Constituição, que não tem mais limite, eles não podem dar como algo a mais, um plus, num plano que a operadora eventualmente venha comercializar, né, mas no SUS a gente já tem a consulta, na hospitalar a gente já tinha visita hospitalar, né, então acho que isso realmente foi muito importante. E agora vem essa linha que vocês, né, pela Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, vem trabalhando na ANS, de trabalhar pela qualidade. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e essa repercussão. A ANS, nos últimos anos, vem trabalhando para mensurar a qualidade de assistência na saúde suplementar. E não é fácil você achar um denominador comum para que mensurasse a assistência de todas as profissões de saúde e que esse paciente tem que ter acesso. Então, para que a gente desse um resultado rápido, foi criado um critério que seria rápido e fácil de ser mensurado, que é o título do profissional. Então, a ANS ela reconhece que o profissional que tenha maior qualificação pode trazer melhor qualidade. E aí as nossas especialidades, que estão elencadas no rol, né, foram reconhecidas pela ANS. Então, hoje, para que aquele profissional tenha um índice de reajuste diferenciado, ela tem como critério a prova de título da especialidade afim à área que ela está que ela está oferecendo dentro daquele plano de saúde. Eles vão começar a exigir, eles vão começar a tentar o pagamento por resolutividade
E eles vão tentar espremer para que a gente se empenhe na qualidade assistencial e que aquele paciente receba o que ele contratou da operadora, né? Porque ele não contrata direto do profissional, ele contrata da operadora. Então, a preocupação da ANS é que aquilo chegue lá na ponta com qualidade. Então, a fisioterapia está no rol de cobertura obrigatória, né? A gente tem vários procedimentos. Na TUS, a gente tem mais procedimentos elencados, a nossa identidade profissional está lá, e esse rol ele é atualizado a cada 2 anos. Foi, sem dúvida, um grande avanço para a fisioterapia a gente ter a resolução 377 do COFITO, de 2010, que diz, olha, não basta ter uma pós-graduação para você falar que é especialista, você tem que ter agora uma prova de título, se submeter a um exame nacional de concessão de título das sociedades científicas que são homologadas pelo Conselho Federal, para que ele possa ter, então, a apresentação clínica como especialista profissional. Né? Porque o que importa para a assistência é isso. Então, o José, que foi, né, da comissão de especialistas, foi da presidência da Sobrafi, eu acho que a gente pode dizer que, assim, das especialidades todas que a fisioterapia tem hoje, né, são já 16 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal, a fisioterapia em terapia intensiva é aquela que teve mais reconhecimento social, né, principalmente porque nós tivemos uma política pública. Eu acho que, assim, para uma especialidade ter reconhecimento social, primeiro, os profissionais precisam saber a importância de se buscar mais capacitação, mais atualização naquela área. A sociedade precisa procurar um especialista, querer um especialista, desejar um especialista, não basta a gente querer vender um serviço especializado se não tem quem procure. E aí o gestor, né, vem com uma política, vem o poder público implementando uma política, como foi a RDC 7 da Anvisa, também em 2010, com vacatio legis até 2013. Né? Conta para a gente, José, um envolvimento que foi, à época, para essa grande conquista, que hoje obriga os hospitais a terem assistência fisioterapêutica nas unidades de terapia intensiva, né? Enfim. A partir de 2006, a Sobrafi ela participou ativamente desse processo e eu tive a oportunidade de estar junto, porque eu já fazia parte do Conselho de Representantes da Sobrafi, e em 2009 foi entregue à Anvisa um documento onde experts da terapia intensiva subsidiaram toda a parte científica para que pudesse ter um profissional para cada 8 leitos, na verdade foi reconhecido 10 leitos, e a necessidade de ter esse especialista coordenando o serviço. Então, ter um especialista coordenando o serviço significava que aquele profissional, ele tinha conhecimento teórico, mas que tinha também experiência prática, e isso poderia melhorar a qualidade da assistência. Né? Então, na RDC, a gente conseguir esse coordenador com título de especialista, favoreceu, né, um grande ganho para a sociedade, e também a formalização de que era necessário aquele profissional dentro das terapias intensivas no Brasil inteiro. E houve, no início, certa confusão, o profissional teria que ter o título de especialista ou uma pós-graduação. Tanto é que houve uma outra RDC 137 em 2017, justamente para explicar esse artigo 13, que seria necessária a obtenção do título de especialista pelos conselhos e sociedades científicas daquela área requerida. Para ser o coordenador do serviço. Para ser o coordenador do serviço, era necessário. E eu acho que a gente pode contar, né, em termos de Brasil inteiro, com a colaboração do sistema COFITO-CREFITOS na implementação. Eu acho que isso foi uma parte fundamental para que a gente realmente, porque um período foi publicado em 2010, como o Anderson falou, até 2013, para que todas as UTIs se adequassem a essa nova RDC. Mas ainda assim, muito depois disso, a gente vê que muitos lugares ainda não tinham se adequados. Então, houve uma grande intervenção, digamos assim, dos CREFITOS para que realmente a população recebesse aquele serviço que a RDC proporcionava para a sociedade. A penetração política é muito importante
E a gente só tem 50 anos, né? E aí pensar o que a gente conseguiu conquistar isso. Porque a parte científica nossa é muito pesada e as nossas associações são extremamente amparadas cientificamente. Eu acho que o profissional precisa entender que ele precisa compor esse quadro, né? Ele precisa estar associado, definir a área de atuação dele. O mercado vai selecionar, né? Hoje a gente já não procura um clínico geral, a gente já tenta procurar um especialista. Ele entender que o especialista na fisioterapia ele tem que fazer prova, né? Ele é selecionado e que ele, sendo sócio, ele tem um papel social, né? E entender a parte política. E com os 50 anos, a fisioterapia brasileira é extremamente reconhecida internacionalmente como produtora de conhecimento. A gente vê países como o Paraguai, que teve um reconhecimento recente, e enquanto profissão regulamentada, né, no Paraguai a fisioterapia, e um modelo de formação não saiu do Brasil. Se a gente pensar aqui, a base de dados Pedro, o país que mais consulta é o Brasil. Pensar que nós temos um periódico aqui, né, como o Brazilian Journal, que está entre os 5 melhores do mundo, né? Então o Brasil hoje ele se tornou uma potência, essas especialidades elas estão ganhando reconhecimento social, cada uma, né? Tem sociedades científicas extremamente sérias, com profissionais competentes, cada vez mais crescendo. Então, com certeza, nós vamos continuar caminhando. 50 anos, muita coisa conquistou, né, as 30 horas, né, a jornada de 30 horas numa lei federal em 1994 também foi uma grande conquista. Eu acho que a gente poderia elencar inúmeras conquistas aqui, mas não teríamos nem espaço nesse documentário Memória Viva para elencar tudo que a gente conquistou nesses primeiros 50 anos. Então, acho que a gente tem agora um espaço para refletir todo esse passado nosso, né, conhecer esse passado, entender o presente e realmente projetar o futuro onde a gente quer chegar com nossas profissões.